Fala Deus, fala Deus. Segundo Samuel, capítulo de número 6, meditemos aqui na palavra daquele que vive e reina. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Olha que coisa triste. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse texto aqui é palavra de Deus. Fala, Deus, ao nosso coração. Eu quero meditar com os irmãos hoje sobre adoração, sobre adorar a Deus, sobre 4 tipos de adoradores, 4 comportamentos de adoração e também 4 frutos que essa adoração comportamental traz para aqueles que a praticam. Então nós precisamos observar nesse texto algumas formas de adoração
e quais são os resultados que essas formas de adoração produzem na vida daquele que a utiliza. Esse texto fala da Arca da Aliança. Quando Israel estava no Egito, por causa da idolatria que eles tanto presenciavam no Egito, eles acabaram absolvendo um pouco aquela ideia idolátrica de associar o divino com uma estrutura feita por mãos humanas. Para desintoxicar o povo disso, Deus manda Moisés fabricar uma arca da aliança, um caixote de madeira, de acácia, coberto de ouro. A madeira tinha que ser de acácia porque era uma madeira muito ruim. Isso quer dizer que nós somos assim, ruins, não vale muita coisa. Coberta de ouro pelo redor, era uma caixa, imagina uma caixa quadrada. A tampa dessa caixa tinha 2 querubins, mostrando que o que estava ali era guardado pelo Senhor, não era para ficar olhando. Não podia tocar na arca. A arca tinha 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro. Varas compridas de madeira de acácia eram colocadas nessas argolas, e 4 homens da tribo de Levi, de uma família sacerdotal da tribo de Levi, deveriam carregar essa arca nos ombros. A arca, quando estava no tabernáculo, que era o templo móvel, ela ficava escondida de trás das cortinas. Tudo isso Deus fez para desintoxicar Israel da idolatria, porque tinha uma arca que simbolizava a presença de Deus, mas eles não viam, eles não podiam tocar nessa arca. Essa arca ficava escondida para que eles pudessem desassociar o divino de uma escultura, para que eles pudessem desassociar o divino de uma obra feita de mãos humanas. Só que a arca de Israel, a arca de Deus, para Israel, simbolizava a presença de Deus. E o que aconteceu foi que num dado momento em uma guerra, os filisteus deram contra Israel e acabaram sequestrando, roubando essa arca. Levaram uma arca para a terra dos filisteus como objeto sagrado do Deus de Israel, a colocaram no templo de Dagon. Isso foi ruim para os filisteus. Eu poderia falar sobre 5 tipos de adorador, mas aí eu sairia do capítulo 6, que eu quero ficar no capítulo 6. Eu poderia falar do primeiro tipo de adorador, que são os filisteus. Alguém que adora a Deus sem saber nada, sem nenhum tipo de nada, e no final Dagon caía no chão. Dagon quebra os braços, Dagon quebra o pescoço. Dagon é a divindade, a imagem da divindade dos filisteus. Como eles insistiam em manter a arca da aliança na geografia dos filisteus, Deus começou a fazer sair câncer no povo, tumor. Aparecia tumor neles, no corpo deles. Os filisteus levantavam de manhã e tinham bombas de tumor estourando no corpo. Então alguém lá no meio dos filisteus falou com eles: olha, é essa arca de Israel que está aqui. Esse negócio é um caixão mortuário, e esse trem fica aqui e só trazendo praga para a gente. Então eles devolvem a arca para Israel, e a arca vai parar na casa de Abinadab. E é a primeira forma de adoração que eu quero trabalhar hoje, é a casa de Abinadab. A casa de Abinadab, versículo de número 3 diz assim: puseram a arca de Deus num carro e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Então qual é a primeira forma de adoração? É a casa de Abinadab. Diga comigo assim: casa de Abinadab. O que significa a casa de Abinadab? Significa a casa do costume, a casa de se tornar comum. A palavra de Deus diz que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab, e não tem nada mais que isso. A arca ficou lá. A arca permaneceu na casa de Abinadab, de maneira que Abinadab, Aiô, Uzá, seus filhos, quem sabe suas esposas, quem sabe seus netos e filhos dos seus filhos, estavam para lá e para cá, e a arca da aliança estava ali, quem sabe na sala da casa de Uzá. Durante o tempo que a arca ficou ali, não aconteceu nada.
Eles não prosperaram, eles não foram abençoados. O texto não diz que eles arrepiaram, o texto não diz que eles prestavam culto, o texto não diz que eles colocaram a arca num lugar de destaque. Sabe o que acontece, irmãos, nesse texto que a gente percebe? É a casa do costume, é a forma que a gente às vezes vai fazendo com Deus. A gente vai acostumando com o sagrado, a gente vai acostumando com o divino. Abinadab é o camarada que está com a arca da aliança, que nesse contexto aqui simboliza a presença de Deus, a glória de Deus na casa dele. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele está acostumado com ela. Às vezes, pegando aqui um músico, às vezes o músico, porque o músico, o musicista aqui, ele aprende as notas, as escalas, ele decora isso de cabeça. E talvez alguém fale assim com um músico: olha, nós vamos cantar aqui um louvor, e o músico, tanto o tecladista, como o contrabaixista, como o guitarrista, como o violonista, como o baterista, eles conseguem tocar a música sem ensaiar um com o outro, porque basta o que conduz falar assim: escala de dó, puxa um ré maior para nós, vamos tocar na escala de fá sustenido, e aí todos eles sabem o que essa escala significa, e eles conseguem fazer um louvor e uma adoração, simplesmente falando assim: vamos pegar em ré menor, pronto, acabou. Ele toca em ré menor, o outro toca em ré menor, cada um sabe qual é a próxima nota, pegam mais ou menos o ritmo, e aí a gente consegue fazer um louvor sem nenhum tipo de ensaio, porque nós já estamos acostumados a tocar. Um bom pregador, de repente você chega num lugar e fala assim: eles estão pedindo para dar uma palavra aí, prega aí. Eu não trouxe nem Bíblia, pega a minha. Ele pega aqui, abre e ele acha um texto e ele consegue fazer. Ele consegue pregar uma palavra porque ele já leu a Bíblia várias vezes, ele acostumou com aquilo. Só que preste atenção, o perigo da gente começar a acostumar com Deus, o perigo do adorador não entender que as notas musicais que ele sabe não tem nada a ver com adoração. Adoração é muito mais além do que as notas musicais que ele arranja uma na outra. O perigo daquele que prega não entender que, por mais que ele domine a homilética, a hermenêutica, as ciências de interpretação bíblica, da teologia, ele precisa dobrar os joelhos, ele precisa gastar tempo preparando uma palavra. Abinadab representa a pessoa que acostuma com o sagrado, que acostuma com o divino. E é muito perigoso para um adorador acostumar com Deus. É perigoso os tempos irem passando e você não se arrepiar mais com o louvor. É perigoso o tempo passar e você não vibrar mais com um testemunho de que todos estão acreditando que Deus fez, e você fala: foi erro do médico, não teve nada não, eu não acredito, porque de acordo com a ciência, a botânica e a geografia, uma criança não se blá 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 blá. Isso é o adorador Abinadab, que acostuma. Eu lembro quando eu converti na Igreja Batista Missionária em Pirapora. Eu ia para o culto lá em Pirapora e eu via, ele até morreu já, o irmão Elson cantando. Quando ele cantava na época as músicas que estavam assim no auge, na adoração nas igrejas, era aquela música assim, ó: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele. Eu arrepiava todo quando cantava esse negócio. Às vezes ia cantar um outro assim, ó, um outro louvor daqueles mais antigos, e a gente sentia, parecia que ia sair do corpo. Só que se você não tomar cuidado, você vai acostumando.
E aí você passa a vir para a casa do Senhor, como Abinadab estava com a arca na casa dele. Fica comum. Você começa a não mais sentir arrepios. Você começa a ouvir uma palavra e você já não fala mais, glória a Deus, amém, eu recebo o Senhor. Olha marido, que palavra de Deus. Olha esposa, aleluia. A gente começa a não fazer mais isso. A gente ouvia uma palavra que estava falando, por exemplo, assim, meus irmãos, um exemplo, o pregador fala assim, gente, cuidado com a pornografia no telefone, e aí lá dentro o Espírito Santo fala com você está recebendo vídeo pornô naquele grupo que você faz parte, e aí a gente não sente mais aquele incômodo. Sabe o que essa adoração produz? Vou te mostrar o que a adoração de Abinadab produz. Versículo 6, está tão acostumado, está tão normal, tão comum, que no versículo 6 diz que quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E quando ele tocou na arca, a ira do Senhor se acendeu contra ele. E presta atenção, não foi o diabo no versículo 7, foi Deus o feriu ali, por causa da sua irreverência. E ele morreu ali, do lado da arca, uma tragédia total, uma coisa terrível. Exatamente por causa de quê? Porque ele estava acostumado com o sagrado. Tem muita gente se acostumando com o sagrado, não toca mais, não mexe mais, os olhos secaram, não chora mais, não mereja mais os olhos de lágrima. É tudo muito comum. Eu conheço o pastor, eu conheço o pessoal do louvor, a gente joga bola junto, então para mim está tudo normal. Cuidado com essa adoração de Abinadab, cuidado com essa coisa da casa do costume. Não se acostume com Deus, não se acostume com a palavra de Deus, no sentido de ficar comum. Sempre sinta arrepios ainda, sempre sinta assim aquele queimar no coração, sempre sinta ainda aquele temor inocente que a gente sentia no começo da conversão. Você não pode achar que é comum. Uma pessoa está zombando, de vez em quando manda uma coisa no grupo lá, de um pessoal que faz paródia, e aí o cara faz umas graças no nome da igreja, não dá nem para falar aqui no púlpito não, a igreja não sei o que lá, da onde, das galáxias, e aí o cara brinca falando em língua, e faz cada palhaçada, e aí às vezes eu vejo assim, é normal a gente rir daquilo, olha ele imitando o Espírito Santo, isso produz morte, irmão, isso produz morte, irmã, isso produz morte, isso é casa de Abinadab, isso é casa do costume. O sagrado é sagrado, Deus mata ainda por causa do sagrado. Ah, mas isso aqui é Antigo Testamento, mas Ananias e Safira é Novo Testamento. Herodes comido de bicho é no Novo Testamento. Aquele camarada lá de Procônsul, Sérgio Paulo ficando cego, é Novo Testamento. Saulo de Tarso tomando uma queda e caindo cego no chão, e quando o Senhor fala com ele, Saulo, Saulo, e ele ainda duro fala, quem és tu? E Jesus fala, sou eu. Baixa a bola, rapaz, sou eu, Jesus Cristo, a quem você está perseguindo. Aí na hora ele muda o discurso, o que eu faço, Senhor? Não se acostume, não critique, não. Ah, mas hoje, irmão, se tem um trem que eu tenho antipatia, é desses teólogos de online, que fica discutindo, porque de acordo, porque é infrutífero, não produz nada, é só criticando o evangelho, é só criticando as coisas. Ah, mas tem muita coisa errada, sim, mas também tem muita coisa boa. A igreja não é só isso que passa na internet, não. Tem muita gente sendo salva, tem muito casamento sendo transformado, tem muito viciado largando as drogas, tem muita gente sendo curada, tem menino sendo curado, efatado aqui, nunca voltando ao normal, porque o Deus que operou no antigo, opera até hoje. É só a gente não acostumar com ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glória a Deus.
A gente precisa falar com Deus. Fala, Deus, comigo. Toca-me com essa brasa do altar. Fala comigo. Fala comigo. Eu não quero ficar um adorador Abinadab, acostumado, que não jejua mais, que não ora mais, que não chora mais, que não risca a Bíblia mais, que não lê Bíblia, passa mês, e a pessoa só lê a Bíblia quando chama aqui na frente para ler. Agora abre a Bíblia aí, vamos ler. Você tem que ter sua Bíblia, querido. Não se acostume com o sagrado. Não seja Abinadab. A adoração de Abinadab produz morte. Segunda casa de adoração aqui se encontra no versículo de número 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. A segunda casa é a casa da boa intenção, casa de Israel. Todo mundo bem intencionado. La 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 du 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 dum 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 dum. E todo mundo feliz, cheio de boa intenção. Mas é a casa da boa intenção, a casa da falta de exame. Só boa intenção. Alguém já disse que de boa intenção, como é que é o resto? Está cheio, é a casa da boa intenção. A casa de Israel. Está aqui, ó. Davi está bem intencionado. Israel está bem intencionado. Os sacerdotes estão bem intencionados. Todo mundo está bem intencionado aqui. Eles estão tão bem intencionados que nem o sacerdote teve a preocupação de ir lá no templo, no tabernáculo, pegar o livro da lei de Moisés e estudar para ver como é que carrega uma arca da aliança. Porque em lugar nenhum do livro sagrado na lei diz que a arca da aliança deveria ser carregada em carro de boi. A arca da aliança, como eu bem disse no começo do culto, precisa ser carregada onde? Nas costas, no ombro. Tem uma família dentro da tribo de Israel chamada Levi. Dentro da tribo de Levi tem uma família que foi separada por Iavé, para que essa família e os filhos dessa família, os netos dessa família, os bisnetos dessa família, os tataranetos dessa família, só essa família podia carregar a arca. Mas eles estão muito bem intencionados, eles esqueceram de olhar. Aí eles arrumaram um carro de boi. Faz um carro de boi novo. Não precisava nem de ser novo, porque não carrega a arca no carro de boi, tem que carregar no ombro. Isso fala de sacrifício, isso fala de peso. A obra de Deus, ela tem que ferir o ombro da gente de vez em quando. Não é só coisa, o pastor pregou uma palavra maravilhosa, mas tem um dia que eu vou pregar uma palavra que não vai ser maravilhosa, que vai doer nos ossos da gente, e você tem que dizer no final, amém. Está doendo, glória a Deus por essa palavra assim mesmo, porque eu estou vendo a hora de eu ter que armar plebiscito, criar um grupo para me criar plebiscito. Irmãos, estou pensando em falar que não é para usar mais calça rasgada no púlpito. O que vocês acham? Favoráveis coloquem yes, contrários coloquem não, porque só tem boa intenção. Todo mundo cheio de boa intenção. A casa de Israel está todo mundo cheio de boa intenção, mas ninguém parou para meditar. Ninguém parou para dar uma olhada e falar assim, mas a Bíblia diz que a arca carrega nas costas. Mas a lei de Moisés diz que a arca não pode ser tocada. Mas o carro de boi tropeçou e quase que a arca cai. Não, ela não deveria nem estar no carro de boi. Não deveria ter carro de boi aí. Se você pegar, por exemplo, o versículo de número 13, depois da pancada, diz assim, sucedeu que quando os que levavam a arca, tiraram o carro de boi, colocaram a arca no lugar certo, no ombro, quando carregavam a arca, tinham dado 6 passos, eles paravam no 7º e sacrificavam animais ao Senhor, conta comigo, vamos lá, parou,
traz um carneiro, sacrifica ao Senhor. Olha que tempo que demorou isso. Agora ninguém morre. Por quê? Porque parou de boa intenção e colocou o pé no chão. 2 adolescentes querendo namorar e foge, cheio de boa intenção, cheio de amor, mas vai passar fome, infeliz. Já viu? Antigamente tinha muito fugir, os casalzinhos fugiam, pegava BR e voltava prêmio. Alguém aqui já fugiu? Fala a verdade. E às vezes você foge com a pessoa e depois você não quer nem enxergar aquela pessoa mais, que seu zóio abre e fala, meu Deus do céu. Fica até com vergonha de levantar a mão, né? O que essa adoração produz? No versículo de número 8 diz o que ela produz: desgosto. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Sabe o que essa adoração sem entendimento, ela produz? Desgosto, tristeza, chateação, morte, frustração. Por quê? Porque foi carregar cheio de boa intenção. A palavra de Deus diz de pessoas muito bem intencionadas na Bíblia, mas que fizeram tudo errado, quebraram um protocolo, não seguiram uma autoridade. Falamos esses dias atrás agora de Jeroboão, que estava lá sacrificando incenso, queimando incenso no altar, sendo que ele era rei, ele não era sacerdote. Aí chega um profeta, profetiza contra ele, e ele estende a mão contra o cara, e o braço fica duro. Tem um outro, se eu não me engano, é Osias, eu não lembro, está lá queimando incenso no altar, o sacerdote chega e repreende ele, e ele acha ruim, e brota uma lepra na testa dele na hora, cheio de boa intenção. A palavra de Deus diz que Samuel demorou-se um pouco a chegar no acampamento, e Saul, apressado, foi oferecer sacrifício. E Samuel chegou e falou: Saul, hoje o Senhor confirmaria você no trono de Israel para sempre, mas como você foi rebelde, hoje o Senhor está rasgando a família sua de sobre Israel. Aí Saul falou assim: o povo me apertou, e aí eu quis ficar bem com o povo. Movido pela, ele usa a expressão assim na atualizada, movido pelas circunstâncias. Você tem que tomar cuidado com isso. Você é um adorador, você não pode ser um adorador que se acostuma como Abinadab. Você não pode ser um adorador que leva tudo na boa intenção o tempo todo, que não para, que não analisa, que não ora, que não pensa, que não tem discernimento. Essa adoração produz desgosto. A de Abinadab produz morte. Terceira casa de adoração, versículo 14. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, que no caso era filha de Saul, mas era esposa de Davi, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Sabe qual é a terceira casa de adoração? É a casa de um adorador sozinho, a casa da adoração da indiferença, da adoração do tanto faz. Preste atenção, Davi é o marido de Mical, Davi é o rei de Israel. Além da autoridade de marido, ele ainda é o rei de Israel. Ele é autoridade sobre aquela casa no mínimo 2 vezes, porque ele é rei, escolhido do Senhor, e porque também ele é marido.
Mas presta atenção no texto, versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ao entrar, versículo 16, a arca do Senhor na cidade de Davi, a arca passou na porta da casa de Davi. E quem tinha ficado na casa de Davi, pela janela? Mical, esposa de Davi. Davi está pulando e dançando, e Mical, esposa de Davi, está pela janela, porque a casa dele devia ser 2 andares assim mais alto, palácio, e ela viu o rei passando, e o rei feliz, o rei estava feliz, o rei estava de fato adorando, e quando ela olhou, ela falou assim, olha meu marido, olha que coisa mais ridícula, meu marido, como um vadio qualquer. Como ela usa uma expressão aqui, ó, primeiro versículo 16 final diz, o desprezou. No versículo 20 diz assim, ó, como um vadio qualquer. O que eu aprendo com Davi aqui? Eu aprendo com Davi a questão da não tomar uma postura. Nós, irmãos, precisamos ensinar a nossa casa a servir o Senhor, principalmente a casa que o marido está aqui na igreja, está buscando o Senhor. Essa casa precisa ensinar valores para os filhos e para a família. Eu ouvi um pastor contando que quando a mãe dele eles eram 6 a 7 filhos, e o pai dele, cachaceiro, largou a mãe dele com os filhos tudo, sumiu no mundo, e essa irmã vai e converte numa igreja, e ela começou a buscar Deus, ir para a casa de Deus, buscar o Senhor, e os mais velhos, como eram uns 7 meninos, tudo pequenininho, ela arrumava um carrinho de mão, e colocava os pequenos deitados no carrinho de mão, com a coberta forrada, e andavam a distância de 5 a 6 quilômetros pela rua, revezando entre os mais velhos. Quantos adultos hoje, nas igrejas de ontem, foram criados dormindo coberta no chão, no pé do banco da igreja, e hoje tudo é pastor, tudo é homem de Deus, tudo é crente. É porque uma mulher cismou de falar para os filhos, vocês vão para a casa do Senhor, e aqui em casa não tem democracia não, enquanto estiver comendo minhas custas, vocês vão congregar, o dia que vocês tiverem adultos morando na casa de vocês, comendo as suas custas, ainda vocês me devem honra, porque os filhos menores devem obediência, os maiores devem honra a seus pais. Mas hoje um pai levanta e pergunta para o filho de 10 anos se ele quer ir para a igreja. Como que você vai querer que esse menino, quando o homem for, te honre? Como? É a casa de Davi. Davi está fazendo tudo certo. Davi é um homem de Deus. Mas qual é o problema de Davi? Só ele é homem de Deus em casa. A casa de Davi, um menino deflorou a irmã. Aminon deflorou Tamar. Tamar era irmã de Absalão. Absalão, com ódio de Aminon, ele mata Aminon a facadas. Absalão foge. Absalão vai para a casa do avô dele, pai da mãe dele. Davi não faz nada, mas ele continua adorando a Deus. Absalão volta, fica 4 anos armando a emboscada para o pai. Absalão faz uma sublevação contra Davi. Joabe, que é primo de Davi, filho do irmão de Davi, mata Absalão. Olha, na casa de Absalão tem um menino estuprador, uma menina estuprada, um irmão assassino e um primo, sobrinho dele, primo do irmão assassino. E ele é adorador. É a casa da indiferença, é a casa de onde ninguém grita nada. É a casa da democracia absoluta. Bate na porta do quarto, abre e está o filho transando com a namorada. Ô filhão, desculpa aí, continua aí. Ah, para os infernos, rapaz. Você vai sair desse quarto no tapa. Porque para mim transar com sua mãe, eu tive que casar com ela e estou pagando essa conta até hoje.
E você vai ficar fazendo sexo na minha casa, debaixo do meu teto, e você acha que eu vou, filhão, desculpa, opa, desculpa, vai lá, filhão. Papai está todo orgulhoso. O que isso vai virar? É a casa do adorador solitário. O marido está buscando a Deus, o marido quer buscar a arca da aliança. A infeliz da Mical fica da janela desprezando o marido no coração. E esse marido, irmão, a Bíblia diz aqui, versículo de número, cadê? Acha para mim onde fala que Davi vestiu uma estola, cadê? 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ele vestia uma roupa, um paletó, um blazer, um terno. A mulher dele viu ele vestindo. Talvez ele está lá vestindo, glória, hoje a arca do Senhor vai vir para Israel, glória a Deus. E a mulher deitada na cama, onde você vai? Vai ter culto hoje de manhã, vamos? Não vou não, que hoje eu não estou bem não. Aproveita que está descendo, pede a mucama para trazer um chá para mim. E o que Davi fez? Nada. Que isso? Tem democracia não? É paternalismo mesmo, é lei mesmo. Você quer que seu filho se torne um homem de Deus amanhã? Tem democracia não? Vamos para a casa do Senhor. Mas é difícil ter um carrinho de mão ali, vamos colocar no carrinho de mão. Irmãos, nós hoje vivemos um tempo de fartura e bonança e prosperidade. E a gente tem que honrar a Deus. Porque na hora de ir fazer lutar, na hora de ir fazer pedal, na hora de ir fazer academia, levanta 5 horas da manhã. Quando era na época de carnaval, passava 3, 4 dias pulando numa canela só. Para servir a Deus fica cheio de coisinha. E aí depois a gente vai chorar porque os filhos da gente vai chegar em casa e nós vamos ver o filho da gente lá com a boca branca de beber cachaça, vomitando verde na sala da gente. Enquanto seu filho estiver debaixo da sua autoridade, enquanto você for homem de Deus, você tem que exercer a autoridade. Não estou falando aqui de ser um ditador, mas nós temos que ter aquela alegria no coração que Josué teve quando ele disse assim: eia! Vocês aí sirvam ao Deus que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serve quem vocês quiserem, mas minha casa vai servir o Senhor. Josué não falou assim: eia, sirvam quem vocês quiserem, porém eu e minha casa. O que você acha, amor, da gente servir o Senhor? Foi assim não, irmãos. Nós homens precisamos tomar o nosso papel de homem, de sacerdote da casa. Eu não estou falando que a gente é dono da razão, que a gente é certo, mas Deus colocou o cabelo, foi na cara da gente. Homens somos nós, o sacerdote da casa. A culpa quando isso der errado é minha. Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você. Você é o sacerdote, você é o profeta dessa casa. Não fica jogando nas costas sua mulher não, irresponsável. É você que é o homem de Deus. Você foi o homem que Deus levantou na sua casa para chamar sua filha, para colocar a mão na cabeça dela, para abençoar ele e ela. Você é profeta de Deus, meu irmão. A casa que não tem um homem, que às vezes por causa da configuração familiar, não tem um marido lá, Deus colocou você, minha irmã. Junta esses meninos e leva para a igreja. Isso dá trabalho. Deixa dar trabalho. Eu tenho ali quase 300 metros de área construída para os meninos dar trabalho. E eu estou botando todo dia alguém para orar na cabeça dele aqui no culto, para o trabalho que ele dá sair da vida dele. Tem que sentar na sua casa, parar de sentar e ficar falando mal de gente.
Você viu a saia da irmã? Não, só faz da sua casa um lugar sagrado. Senta lá na sua casa. Família, senta aí hoje. Desliga os telefones. O que nós vamos fazer, pai? Hoje nós vamos ler um texto bíblico aqui. Todo mundo. Ah, mas... Opa! Primeira. Vamos ler a Bíblia hoje. O que nós vamos ler aqui, pai? Nós vamos ler Davi derrubando Golias. Onde está esse trem aí? Liga o telefone aí e acha onde está isso. Quero ler com vocês Davi derrubando Golias. Achou? Então, vamos lá. Quem lê melhor vai começar a ler. E aí Jessé falou para Davi: vai na casa lá na guerra, leva queijo para seus irmãos. E Davi pegou, e Davi foi, e Davi chegou, e o gigante afrontava de manhã, de tarde, de noite. E Davi falou: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Oh, aleluia. Vocês estão sentindo assim a presença? E aí Davi falou: não, vou dar uma pedrada. E Davi deu uma pedrada, aleluia. E Davi correu, e Davi cortou, e Davi arrancou a cabeça. O que vocês entenderam? Eu tenho vergonha. Não, o que você entendeu aí? O que nessa leitura sagrada chamou sua atenção? Pai, eu achei interessante, sabe, quando a Bíblia diz que Golias menosprezou Davi, porque Davi era pequeno. O que você entendeu disso, meu filho? Lá na escola, pai, tem um menino que ele é assim... é pobrezinho, sei lá, ele vai de chinelo de dedo, é bem fraquinho. E aí os meninos lá ficam rindo dele, pai. O que você acha disso, meu filho? De acordo com a Bíblia aí? Pai, isso é errado, né? É errado, né, pai? Pai, lá... O que você entendeu mais aí? E você, Zezinho? O Guim entendeu isso. E Zezinho? Eu entendi, pai. Eu achei bacana essa parte aí, pai, que o homem afrontava Deus e Davi não gostou. Pai, a gente não pode brincar com o nome de Deus. Muito bem. O Guim, Zezinho. E você, Luizinho, o que você entendeu? Pai, eu entendi isso e isso. E você, tio Patinhas, está aqui sobrando, o que você entendeu? E você, Pato Donald, entendeu o quê? E Patulino, que é do outro desenho, mas também está aqui, o que você entendeu? Muito bem. Vamos fazer uma oração em cima desse texto? Vamos. Pai, abençoa nossas vidas em nome de Jesus, com base nesse texto, amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. A palavra de Deus foi lida? A palavra de Deus foi meditada? Ela tem poder para fazer um efeito de diferença? Ou é só quando um pastor teólogo prega? Não. Eu conheci pastores que não sabiam ler. Lê para mim aqui um texto assim, em tal lugar, e outro lia e ele pregava, e Deus salvava pessoas. Seus filhos, quando forem adultos, vão lembrar dessas histórias e vão contar isso para os filhos dele. A casa de Davi é uma casa bacana, mas é uma casa de que não produz nada. Sabe qual é o resultado desse tipo de adoração? Versículo 23, lê comigo aí o 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que essa casa de Davi, que é a casa do adorador solitário, democrático, o que é que ela gera? Esterilidade. Um crente só tem um nessa casa. Um converteu e os meninos pequenos, nenhum segue. Ninguém é crente nessa casa, só ele aí. Porque ele não consegue. Meu irmão, Deus te deu autoridade. Você precisa falar. Você precisa reprovar. Entrou num carro, começou conversa fiada sobre a obra de Deus, repreende, fala: para esse carro agora. Para esse carro, porque na hora que o anjo da morte se aproximar dele, eu não quero estar dentro desse carro. Para isso aqui agora. O que é isso, irmão? O que é isso? Não, eu não quero ficar denegrindo a obra de Deus, não. Já tem diabo demais para fazer isso, eu não vou fazer isso, não. Não quero tomar parte disso, não. Porque você viu fulano? Não, pode parar esse carro agora que eu vou descer dele agora. Aqui no meu estabelecimento não começa essa conversa fiada, não.
Isso é Davi tomando posição. Davi tinha que tomar essa posição. É por isso que você lê histórias, a gente senta o pau em muitos pastores que estão na televisão, enche eles de pancada, mas aí você vai ver a história deles, já está na 8ª geração de crente. Começou com um crente lá no sertão da Paraíba, e aquilo foi passando para outro, e o outro que veio virou pastor, e o outro que veio virou cantor, e o outro que veio virou levita, e o outro que veio virou diácono, e o outro que veio virou líder. Meu irmão, a família toda é crente, porque ensinava, porque tinha leitura, porque lia, porque cobrava. Mas eu faço. Mas se eu não botar o outro para fazer, você acha que o outro vai fazer? Ah, mas ele está falando aí, mas ele não faz. Vai nessa que eu não faço. Vai nessa que eu não cobro. Vai nessa que eu não imputo no coração de Ravane, de Vitória. Vai nessa aí que eu não cobro, que eu não encho a paz. Vai nessa que eu não falo. Volta e meia, e esse texto? O que você achou dele? Lê para mim aí. Nossa, eu estava lendo um texto lá no gabinete. Olha esse texto, vocês virem aqui, que coisa. Olha o que Davi falou aqui. Olha esse texto aqui que fala sobre tomar decisão. Olha que texto lindo. Você tem que fazer isso, irmão. Está gravando aqui, ó, esses obreiros de congregação. Você acha que eu fico conversando com eles quando eu sento com eles? É conversar, oh, cruzeiro, aleluia. Não conversa. O que você pregou lá? Você viu aquele texto assim? O que você achou daquele texto? É por isso que quando algum está insatisfeitinho comigo, é só falando da cor vermelha dos meus olhos. Fora isso, mais nada. Porque não tenho o que falar. Eu fiz uma oração lá na igreja, foi tão bom, chamei o pessoal na frente, nós ungimos, foi bom. Moço, graças a Deus, ouvi um testemunho. Deus operou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Glória a Deus, porque isso está acontecendo. Estou pensando em fazer um culto à tarde. 3 horas da tarde, um culto, porque tem muita gente que precisa buscar a Deus, às vezes não dá para vir à noite, e eu quero fazer um culto à tarde. É obra de Deus que tem que conversar, não é ficar com trelelê, isso é a cara de Davi, só eu adorando, eu fazendo. Não, o que você está fazendo? Jejum e sua família? Não, todo mundo tem que fazer jejum 1 hora só, nem que seja de 2 horas. Seu filho precisa ver você orando, nem que seja uma vez na vida. Ele tem que abrir a porta do seu quarto e ver você lá na sua cama. Pelo amor de Deus, você é crente, gente. Ele precisa ver você fazer assim, ó. Abrir a porta do quarto. Pai! Peraí, filho, peraí. Estou falando com Deus, peraí. Precisa ver isso, gente. Não posso ser igual Davi que escreve 1000 salmos e os filhos tudo está lá, um estuprando o outro, matando o outro, fugindo para a casa do vô. Davi é rei de Israel. Davi tinha que ir lá na casa do vô e falar: devolve meu filho, devolve meu filho. Ah não, Davi, devolve o meu filho, eu vou levar Absalão para casa agora. Não, fica na casa do vô, não exerce essa autoridade. Quem aqui teve pai que mesmo que não era crente, mas o bicho tinha autoridade de Deus na vida? Levanta a mão aí. Você se arrepende de ter tido um pai que tinha autoridade de Deus na vida? Ninguém se arrepende. Eu lembro uma vez, a irmã Lena, o Tiago da irmã Lena, contando que um dia, eu acho que eu não estou expondo nada não, ele menino foi num lote lá, tinha uma abóbora, não foi, irmã Lena? E ele viu a abóbora lá no lote vago da vizinha, ele saltou a cerquinha lá e pegou a abóbora, todo bem intencionado, e botou a abóbora na cacunda e foi para casa. Quando chegou em casa, mãe, trouxe uma abóbora. Aí a irmã Lena falou: onde você achou essa abóbora, Tiago? Para nós fazer, mãe, picadinho. Onde você achou essa abóbora, Tiago? Ah, foi no quintal da dona ali, mãe. Bota a abóbora nas costas de novo, Tiago. Vai na frente. Ô Lena, tudo bem, tudo bem. Fala para ela aí, Tiago. É que eu saltei aqui, eu peguei a abóbora da senhora sem autorização, aí mãe mandou devolver. Não, dona Lena, deixa o menino, pode ficar. Outro dia a senhora dá outra abóbora para ele, mas essa abóbora aqui, ele não vai ficar com ela. Devolve ela, põe no lugar onde você achou.
Ah, mas isso é muito duro fazer isso por causa de uma abóbora. É um princípio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É um princípio. É um princípio. Pastor, eu estava numa reunião de pastor e tinha lá um livro lá, um livro baratinho, tá, R$2. Aí eu fui comprar o livro, o pastor falou assim: "Ô, antes que acabe, você não me empresta R$2 me comprar esse livro?" Eu falei: "Empresto." Na hora. Comprei um para mim, um para ele, passei para ele. Final do culto, ele foi lá no carro, pegou os R$2, voltou e pagar o seu. Eu falei: "Você está ficando doido, pastor? Eu quero esses R$2. Não, misericórdia." Ele falou assim: "Não, não é os R$2, é o princípio de cumprir o que eu falei. Eu pedi emprestado. Não é os R$2, é o princípio. Eu tenho que te devolver porque eu pedi foi emprestado. E eu preciso ter esse princípio." O cara tem hora que pega um carro do outro emprestado, fica 6 meses com o carro. Pega uma ferramenta, meu Deus do céu, não devolve. Pede um livro emprestado para ler, nunca mais. O livro toma Red Bull. Red Bull me deu asas, vai embora. Sabe o que essa adoração gera? Esterilidade. Não produz. Não tem mais. É um crente sozinho na casa, acabou, morreu. Converteu, só ele, acabou. Ninguém consegue mais, acabou. Porque ele é democrático demais. Muito democrático. É uma democracia absolutista. Não, faz o que vocês quiserem. Não, deixa eu te contar um negócio aqui. Eu sei que de vez em quando alguns arrepiam comigo. Deixa eu te contar um negócio aqui. Não tem democracia não. Aqui é a obra de Deus. O que prevalece aqui é a palavra de Deus. Não vou fazer plebiscito para ver o que eu vou pregar, não. Vou pregar o que Deus colocar no meu coração. Gostou, bom. Não gostou, bom também. Eu só tenho que ter uma coisa no meu coração: está pregando a palavra de Deus. Eu não vou abrir aqui um Alcorão para pregar para vocês, nem um livro de Allan Kardec. Vou abrir a Bíblia Sagrada, na Almeida Revista e Atualizada, que é a que eu uso. Palavra de pequeno grupo. Ah, essa palavra de pequeno grupo está pesada. Está pesada não, você vai ler essa palavra, e foi essa que eu mandei para você ler. Você vai ensinar essa aí, que essa aí eu preparei ela para você ensinar. Ah, pai, eu peguei essa abóbora. Vai devolver essa abóbora onde você achou, e eu vou atrás de você, e se brincar, você ainda vai gritando: eu vou devolver essa abóbora que eu peguei. Eu lembro em Buritizeiro uma vez, na época que polícia tinha uma autoridade, né? Hoje está difícil. Um moço chamado Odilão roubou uma bicicleta e os homens pegou ele, Geudes. Aí os homens botou ele na frente daquelas veranei, com a bicicleta na cacunda, e a polícia atrás devagarzinho. E ele ficou assim: uau! E ele gritando: eu roubei essa bicicleta, nunca mais eu roubo nada dos outros. Hoje está cadeia, né? Da expulsão, mas teve isso. Teve isso. E última adoração, última casa. Abra a sua Bíblia, está no mesmo texto aí, né? Versículo 11, olha que texto lindo. Versículo 10: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Olha agora o versículo 11: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Quantos dias, irmãos? 3 meses. Só ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E o Senhor o abençoou. E o Senhor abençoou toda a sua casa, a ponto de no versículo 12 a fama da bênção de Obed-edom correr. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Essa casa aqui é a casa da honra, é a casa da adoração, é a casa onde o Senhor tem primazia,
É a casa onde a gente senta para comer arroz e feijão na mesa e a gente fala assim: vamos orar para agradecer a Deus, porque tem gente no Brasil agora que não tem nem arroz e feijão para comer. Aí Deus faz o que, Zé Henrique? Abençoa Obed-Edom, abençoa a mulher de Obed-Edom, abençoa os filhos de Obed-Edom, abençoa os genros de Obed-Edom, abençoa as filhas de Obed-Edom, as noras de Obed-Edom, a cachorra de Obed-Edom é abençoada, o cavalo de Obed-Edom é abençoado, o boi de Obed-Edom é abençoado, o milho que Obed-Edom planta no chão é abençoado, tudo que Obed-Edom tem é abençoado, porque Obed-Edom dá honra a Deus, porque Obed-Edom glorificou o Senhor com o zelo que ele teve. Às vezes, irmãos, gente que tem zelo é mal interpretado. Você tem que ter zelo com as coisas de Deus. Eu reconheço que tem hora eu sou chato com algumas coisas. De vez em quando eu dou flanelinha para tudo quanto é músico aqui, para toma uma flanela, para quê? Tirar essa poeira aqui, você não está vendo essa poeira na casa do Senhor, no departamento onde você está usando. Tem hora que eu limpo aqui e falo assim: vocês não estão vendo essa poeira não, gente? Tem que ter zelo. Pega um papel de bala no chão, eu abaixo e pego. É a casa do Senhor. Posso ouvir amém? Esses dias para trás eu peguei uma espátula e ranquei aqui, eu botei no grupo, chicletes no chão. Passa a mão debaixo da sua cadeira, vê se acha aí onde tem um chiclete. Tem chiclete? Duvido se não tem chiclete aí. Toda cadeira tem um chicletinho debaixo. A gente tem que ter zelo. Aí depois eu falo assim: moço, não sei o que está acontecendo comigo, meus negócios não estão dando certo. Ou meu serviço está tudo dando errado. Moço, as vasilhas lá em casa não param cheia não, parece ter um furacão. É por causa dessas coisas. Você já recebeu um salário assim num mês e você fala assim: não acaba mais não, eu gastei, ainda tem dinheiro. Quem já teve essa experiência? Mas você já teve a experiência de você receber o salário e quando no outro dia fala assim: cadê? Uau. Gente, eu tinha um dinheiro aqui, cadê? A gente tem que dar glória a Deus com as coisas. Irmãos, Obed-Edom foi abençoado. Obed-Edom é a casa que dá honra à presença de Deus. Dê honra à presença de Deus na sua casa. Aleluia. Quando você for orar, ora pela sua igreja, ora pelas outras igrejas. Não sorria, irmão, com o tropeço de um outro irmão. Fulano caiu. Sabia? Não faz isso não. Seja como Obed-Edom, um adorador que sabe o que é lugar da honra. Honra seu pai. E como é que a gente honra o pai da gente? Honrando nossa família. Honrando nossa família. Eu quero casar meu filho, mas não quero que meu filho puxe a cadeira para me sentar, me dar balinha para me honrar, né? Eu quero que ele honre a mulher dele, os filhos dele, porque se ele fizer isso, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou vendo um Ravane, um outro Ravane, sendo bem cuidado pelo Ravane que eu criei, porque eu não quero que a minha raça vira, sabe, o que eu puder fazer para, mas você é muito vaidoso, você quer que a sua vira? Eu também não quero que a minha vira. Você quer que um franco vira? Aquilo é um franco, que aquilo é um mendigo, está repreendido em nome de Jesus. Você quer que um corvalã fique aí? Você quer que um teotônio fique? Você quer, Marcelino, um teotônio? Não, a gente quer que os nossos sirvam a Deus. Você pode levantar a sua mão e falar: eu quero que os meus sirvam a Deus. Minha casa servir a Deus, meus filhos servir a Deus. Eu quero ver netos da gente aqui no altar pregando, cantando. É isso que a gente quer. Fica de pé no seu lugar, dê uma salva de palmas ao rei, adorador como Obed-Edom. Vamos ver nosso povo servir a Deus. Vamos colocar nosso povo para orar, para jejuar. Que nossos filhos sigam o exemplo. Eu não quero ver nossos adolescentes aqui pitando maconha, não, sou.
Que tristeza, eu já vi gente aqui, menino aqui que estava aqui, ó, que os pais não levaram a sério, que hoje estão presos. Meninas que estavam aqui, ó, hoje tudo tatuado, com a vida toda bagunçada. Quer isso para os nossos filhos não, irmãos. Quer ver nossos filhos é no culto, tendo empolgação para ir para o culto infantil. Quer ver nossos filhos, é aquilo que Davi falou: alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Os meus pés pararam junto às portas da casa do Senhor. No começo dessa palavra você cantou um hino dizendo: fala Deus, fala Deus. Deus falou com você? Então coloca essa palavra no seu coração e obedece. Não seja um adorador acostumado. Estava conversando com um irmão e ele falou comigo assim: pastor, eu tento levar essa coisa de Deus tão a sério que às vezes de madrugada eu vou levantar para orar e eu durmo lá de short, sem camisa. O homem dorme todo bagunçado. Mas quando eu vou orar, eu corro e caço uma camisa, eu visto uma roupa. Tem hora que a mulher fala assim: onde você vai? Eu vou orar. Moço, mas para que essa bobagem? Porque eu não vou falar com Deus pelado. Mas Ele te vê pelado. Tá, mas eu não quero ficar pelado perto de Deus. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você viu o zelo? Isso é zelo, irmãos. Isso é Obed-Edom. Eu poderia orar lá na minha casa, na minha cama, de cuequinha. Eu durmo de cuequinha lá, vou. Não, peraí, opa, deixa eu vestir uma roupa aqui, botar uma camisa. Eu vou orar, eu vou entrar na presença de Deus. Se uma pessoa das mais simples chegar na minha casa, eu não vou sair lá de peito aberto, de bermudinha. Não vou vestir uma camisa. Opa, vou vestir uma roupa. É assim ou não é, Adriano? Vou vestir uma roupa. Então eu vou falar com Deus. Deixa Deus ver isso em você. O irmão Manel de Montalvânia falava: quando eu vou dar o dízimo, eu pego do meu salário as notas melhores. A nota melhor e a nota mais amassada tem o mesmo valor, mas Deus olhava essa atitude: eu pego as notas mais novas da minha carteira, porque eu quero dar para o Senhor. Na minha cabeça é o melhor. Não é um valor maior, mas é o melhor. Obed-Edom é isso. Não está escrito na Bíblia, mas acredito que ele separou um canto para a arca do Senhor. Ele levantava em algum momento, reunia a família e ele cantava alguma coisa ali na presença do... Isso, irmãos, faz isso, Senhor. Deus te deu uma família. Deus te deu uma família. Deus vai perguntar para você: cadê a família que eu te dei? E você vai falar o que para o Senhor Deus naquele dia? Ah, Senhor, impliquei com minha mulher, comecei a brigar com ela. E os seus filhos? Ah, cada um fez o que quis da vida. Você não sabe a revolta de um adulto que foi abandonado ou desprezado pelo pai quando era pequeno. Você não tem noção do que é isso, não. Você não tem noção do que é isso, não. A dor de alguém que quando pequeno sentiu rejeitado pelo pai e pela mãe. Isso é trauma que a pessoa carrega para a vida toda. Tem carro, tem casa, tem dinheiro, mas daqui a pouco vem a lágrima. O que foi? Um dia minha mãe me rejeitou. Um dia meu pai abandonou a gente. Tá, é avô já. O pai já morreu, que não tem mais nem osso. Mas a lágrima vem. Volta e meia a lágrima vem. O que é isso? Está chorando? Eu fui rejeitado por meu pai. Meu pai largou a gente. Meu padrasto levantou cedo para comprar pão. Voltou 4, 5 anos depois. Nós comemos o pão que o capeta amassou com o pé. 5 anos. Porque meu padrasto sumiu para a casa da mãe dele, lá em Belo Horizonte, naquelas favelas do Serra Verde. E deixou mãe, eu e Jardel lá em casa passando precisão. E meu pai tomando cerveja. E meu padrasto fazendo graça na casa do irmão dele. E ninguém naquela casa teve coragem de falar com meu padrasto assim: ô Cacho, volta para trás, rapaz.
Sua mulher está lá passando fome com seus filhos, seu covarde. Você pode achar ruim comigo, irmãos, mas Deus usa a gente para falar. Você quer ser abençoado por Deus? Então coloca a tua casa em ordem. Chama seus filhos, chama sua esposa, ora na beira da sua cama. Escuta, você que é casado, sua cama é um altar de adoração, só. Ora na beira da sua cama. Chama seu filho, dobra o joelho com ele na sala, fala: vamos orar aqui, meu filho. O Adriano me falou que foi orar e o menino dele chegou. Você falou ou não falou? Que você dobrou o joelho na beira da cama e o seu menino veio e dobrou do lado. Já está seguindo o modelo. Mas se o filho dele vê ele fumando assim, enrolando um baseado, é isso que o filho dele vai fazer também. Mas como o filho dele chegou e viu ele dobrado o joelho na beira da cama, o que o filho dele fez? Pequenininho, dobrou o joelho também perto do pai ali. Vamos adorar o Senhor para a gente orar? Adora o Senhor na sua casa, querido. Retira os palavrões que foram xingados lá. Toda vez que você xinga o nome do demônio, encosta um demônio. Ele vai andando para perto de sua casa. Ele vai chegando para perto de sua casa. Atrai a presença de Deus para sua casa. Chega na sua casa, levanta a mão e fala: eu retiro toda palavra maldita que eu liberei na minha casa e na minha família. E aí você canta um louvor desse aqui, ó. Jesus, pode entrar nessa casa. Entra na minha casa, Jesus. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio do meu eu, Jesus. Olha aí, ó. Olha aí que coisa linda, ó. Tira esse cheiro de morte da minha cara. Sobra seu vento aqui, ó. Toma teu trono aqui na sala. Reina na minha casa. Olha aí, ó. Lá na sua casa, ó. Nós queremos te ouvir. Aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Ó, você na sua casa, levante sua mão. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, erga suas mãos aos céus. Nesse momento nós queremos recolher no mundo espiritual toda palavra maldita que foi liberada na nossa casa por nós mesmos, toda palavra contrária. É por isso que a miséria entrou. É por isso que esse espírito imundo está fazendo bagunça. É porque eu autorizei com a minha voz. É porque eu autorizei com a minha boca. Mas hoje a palavra me mostrou uma casa
uma casa onde a presença do Senhor estava e a bênção do Senhor era real. A casa de Obed-Edom, a casa onde ele levou a arca da aliança, a casa onde a bênção estava. Repete comigo assim: Senhor meu Deus, eu abençoo a minha casa. A minha casa é uma casa abençoada. Meus filhos são bênção do Senhor. Meu casamento é uma bênção. O marido é uma bênção. A esposa é uma bênção. Abençoa meus celeiros. Abençoa as finanças da minha casa, meu Deus. Oh, meu Pai, os meus projetos. Eu expulso agora, diga comigo, eu expulso agora todo espírito contrário ao Senhor, que eu dei ousadia para entrar na minha casa. Eu expulso agora no nome de Jesus. E eu digo para Jesus agora: essa casa é sua, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Diga isso para Jesus na sua casa. Essa casa é sua, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, Que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Aleluia. Que o teu nome cresça. vem me incendiar. Graças a Deus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria que você agora, você tem esse poder. Eu queria que você fosse lá na sua casa assim, ó. Puxa a sua casa aí na mente. Entra pela porta da sala e vai mostrando para Jesus. Vai dizendo para ele, louvor bem suave, lá na sua mente. Vai falando assim, entrando pela porta da sala, falando: essa casa é sua casa, Senhor. Entra. Nós preparamos ela para o Senhor. Em cada cômodo, Senhor, a tua presença expulsa a confusão. A tua presença expulsa a miséria. Deus, algum espírito escondido na minha casa, eu rejeito agora. Essa casa é sua, Senhor. É a casa onde eu crio minha família. Deus, repreende agora todo espírito contrário na minha casa. Essa casa é sua, Jesus. Eu não quero ver vulto na minha casa. Eu não quero ver porta batendo na minha casa. Sabe quem que eu quero ver na minha casa? O Senhor. Então apareça na minha casa. Apareça na minha casa com a tua presença. Faz eu sentir a tua presença. Faz eu sentir paz na minha casa. A casa de Obed-Edom tinha paz. A casa de Obed-Edom, meu Deus, tinha alegria. Eu quero isso para minha casa. Obed-Edom não tinha luz elétrica. Obed-Edom não tinha televisão. Obed-Edom não tinha o que eu tenho hoje. Eu tenho tanta coisa e estou infeliz. Então expulsa esse mal em nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje para todo sempre. Amém. Os homens, juntem as cadeiras. Olha, o trilhão foi feito hoje e sobrou comida. Então os irmãos carinhosamente fizeram esses marmitex. Os irmãos